Então, começando a nossa gravação, bom dia, sejam bem-vindos a esse domingo de autoestudo, né? Porque a gente vai trabalhar o tema de anatomia e geralmente as pessoas têm medo de anatomia e eu quero tirar esse medo de vocês, que a gente estudar sobre o nosso corpo é a gente estudar sobre nós mesmos, né? E essa é a intenção que eu quero trazer para você. Aqui na prática, eu vou falar bastante durante a prática, mas é porque eu quero que vocês já vão reconhecendo as partes do corpo que a gente vai trabalhar depois na teoria. Então, pensem que eu vou estar dando aula de yoga para professores ou futuros professores de yoga, tá? Então não é um modelo para ser dado lá fora, senão vai ser excesso de informação, de nomes e de vivências. Mas é que eu acho que se a gente sente na prática o que a gente estuda na teoria, fica muito mais interessante a gente estudar depois. E aí eu peguei alguns casos aqui que eu quero trabalhar, conversando com a turma, então eu vou trabalhar bastante liberação do quadril, para a gente poder é, cuidar dos meniscos dos joelhos, questão de fibromialgia, coluna cervical e lombar, e também alguma questão mais no sacro, no cóccix. Então, bora começar? Todo mundo pronto? Então, a gente vai com a nossa pratiquinha e depois a gente conversa com a teoria. Se permitam vivenciar a prática e depois a gente pode conversar sobre todos os movimentos que eu vou trazer para você. Vou só testar se eu consigo pôr a música aqui do meu celular. Então, vem procurando uma posição confortável. A gente vai iniciar sentados. Se quiser colocar uma almofadinha, um bolster, alguma coisa para acomodar a sua coluna, seu quadril, sua pelve. Fecha os olhos, respira profundo, vem trazendo essa conexão com o momento presente. Vem aquietando as nossas ondas mentais, as nossas expectativas do que vai ser essa aula, como vai ser esse estudo. Simplesmente respire e ganhe espaço, um espaço interno que já é seu. Com essa intenção, a gente traz as mãos em frente ao coração, respira profundo. Oh. Pode relaxar seus braços, suas mãos, mantenha os olhos fechados, se conecta ainda na sua respiração. Sandra. Porra. Ah, não, você tá de brincadeira comigo, né? Tem mais um áudio, desculpem atrapalhar vocês, mas tem mais um áudio liberado e eu não estou conseguindo fechar daqui. É da Ceci. E aí a gente vem. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Pronto. Agora, vem trazendo essa consciência, sua respiração, mais uma vez. Eu quero que vocês tragam a mão direita no abdômen e a mão esquerda sobre o coração. E a gente vai inspirando, sente o abdômen expandir. E num segundo momento, sente o coração se elevar. Agora, exalando,
Sente o coração repousar e o abdômen recolher. A gente inspira, expande o abdômen. E o coração se eleva. Exala, o coração repousa, recolhe e o abdômen também. Faça mais um ciclo, inspira. E exala. Inspira, expande em todas as direções. E exala, recolhe. A gente teve uma experiência de sentir essa expansão mais anterior, mas ela acontece da mesma forma nas laterais e na parte posterior do nosso corpo. Agora eu quero que vocês palpem aqui, sintam as costelas de vocês. Então a gente vai palpar, percebe mesmo, encontra suas costelas e logo abaixo das costelas a gente pode colocar nossos dedos. Não posso dizer que é super confortável, porque aqui se encontra o nosso diafragma e ele tem uma resistência. A gente está fazendo uma liberação da fáscia do nosso diafragma. Então, coloca bem os dedinhos dentro das costelas. E eu quero agora que vocês entendam, sintam que o nosso diafragma, façam esse contorno aqui com as mãos ao redor da caixa torácica, tá vendo? Ele está totalmente paralelo ao chão e ele vem desde a parte da frente até a parte de trás e é uma estrutura única, como se fosse uma sombrinha. Pensa uma sombrinha, um guarda-chuva, todo aberto. E agora, traz as mãos nessa parte baixa das costelas, a gente vai inspirar. Ó. É como se esse guarda-chuva abrisse, e quando ele abre, o centro dele desce. E quando a gente exala, esse guarda-chuva vai se fechando e o centro dele sobe. Então, vem sentindo na inspiração esse diafragma como um guarda-chuva. Abre e desce. E exalando, ele se recolhe e fecha. Agora a gente vai explorar mais uma parte do nosso corpo. Ergue um pouquinho um dos glúteos do chão e eu quero que vocês achem os isquios. Então, é uma pontinha de osso que tem bem aqui perto dos glúteos mesmo. Acha o isquio de um lado, acha o isquio do outro lado. E agora a gente vai tocar os isquios no chão. Se a gente sentar com a coluna muito arredondada, a gente passa para trás dos isquios. Se a gente senta com o bumbum muito arrebitado, a gente passa à frente. Então faz agora esse movimento, ó, como se a nossa pelve fosse uma bacia de água e a gente está jogando água para frente e para trás. Deixa eu voltar por nossa musiquinha. A gente vai jogando água para frente e para trás. E aí a gente vai jogando água para um lado e para o outro, como se a gente apertasse um isquio no chão e suavizasse. Tenta trazer esse movimento bem aqui na pelve mesmo. O tronco vai balançar, mas não deixa de movimentar a pelve, porque às vezes a gente movimenta só o tronco. E agora a gente vai fazer movimentos circulares. Então a gente empurra um isquio no chão, vai lá na direção da pube, da genital mesmo, o outro isquio e depois vai lá na direção do cóccix. Vou fazer 3 círculos aqui. Isso aqui suaviza bastante a nossa sacroiliaca, a nossa lombar. 3 círculos. E agora a gente inverte o sentido dos círculos. Vai lá na pube,
no isquio de um lado, lá no cóccix, no isquio lá do outro lado. 3, volta. E agora a gente vai parar no centro. E voltando à conexão com a nossa respiração, eu quero que vocês entendam que aqui, na nossa parte, como se fosse o chão da nossa pelve, tem um outro diafragma que se chama assoalho pélvico. E da mesma forma que o nosso diafragma da respiração desce e se abre na ins, ele trabalha dessa forma também. Então imagina como se fosse um paraquedas entre os isquios, a pube e o cóccix, que vai subir e descer junto com o diafragma da nossa respiração. Então vamos tentar perceber isso. Inspirando esse guarda-chuva, esse paraquedas da nossa respiração. Vamos fazer a inspiração. Inspira, ele desce e abre. E vai levando o seu assoalho pélvico na direção do chão, para a gente estimular essa percepção. Agora, exalando, vem fechando esse guarda-chuva da respiração, mas lá no assoalho pélvico também. Como se a gente fosse puxando o umbigo para cima e ele puxa o paraquedas lá do chão, que é do assoalho pélvico, que se recolhe, sobe e se fecha. Inspira, os dois abrem e descem. Exala, os dois fecham e se recolhem. Tenta trazer essa percepção, sentindo a sua respiração conectada lá com o seu assoalho pélvico. Inspira, desce e abre. Exala, se fecha e recolhe. Só mais uma vez. Inspira. E exala. Muito bom. E agora a gente vem trazendo pequenos movimentos no nosso corpo. Inspira, eleva os braços como se fosse um cacto, os cotovelos a 90 graus. E exala, a gente vai tocar cotovelo e palmas das mãos, arredondando a coluna e indo lá na direção do cóccix. Inspira, abre os braços, vai lá na direção da pubis, leva o coração lá para o céu. Exala, arredonda a coluna, movimenta a sua pelve, toca cotovelos e palmas. Só mais uma vez aqui, inspiro. E exala. Agora a gente vai tocar cotovelos e palmas das mãos, vai manter eles unidos, ó. E inspirando a gente vai elevar. E tentar sentir quando a gente sobe, nossas escápulas deslizam para baixo. E exalando, vem trazendo os cotovelos lá na direção do umbigo e deixa as escápulas subirem. Os braços sobem, as escápulas descem. Os braços descem, as escápulas sobem. E tenta sentir esse deslizar das nossas escápulas, esses ossinhos aqui, lá na nossa caixa torácica. E só mais uma vez. Inspire. E exala. Muito bom. Paramos no centro, mãos tocam no chão. Inspirando, a gente eleva o braço direito, dá uma espreguiçada lá em cima. E aí a gente faz um movimento de flexão lateral, com a intenção só de ir criando espaço e deslizando os nossos tecidos. A gente vai e volta. Como se fosse apertando nossas carnes internas, como uma esponja que aperta e volta, para levar novas águas, para nutrir nossos tecidos.
E agora a gente vai permanecer e trabalhar forças opostas. Então a nossa mão, ó, quer ir para longe, alcançar lá longe. Mas o nosso isquio direito vai empurrar o chão. Percebe como quando a gente se conecta com essa ação do isquio, a gente ganha mais espaço e se permita respirar desse lado que se expande. Quem sentir qualquer desconforto na cervical, ajuste a cabeça da posição que for mais confortável. Pode flexionar, vamos fazer esse movimento, ó. Flexiona o cotovelo, toca a mão lá na nuca como se fosse tracionar a cervical. Traz esse cuidado para a cervical e aí aponta o cotovelo mais para cima. E mantenha a sua cabeça da forma que for confortável para a cervical. Empurra o isquio contra o chão, ganhando espaço. E volta. Antes de voltar, vamos trabalhar um pouquinho de torção aqui, desculpa. Vamos levar esse cotovelo lá na direção do joelho oposto. Ele nem precisa chegar lá. A gente não precisa dar 100%. Vai e volta. E aí a gente vem sentindo essas camadas de fáscia, de músculo, irem deslizando no nosso tronco, a nossa caixa torácica. E agora uma última vez, a gente agora vai empurrar o nosso joelho esquerdo contra o chão e o cotovelo direito para longe, criando espaço nessa linha agora mais diagonal. E relaxa. E agora a gente vai lá para o outro lado. Inspira, só eleva o braço, espreguiça. Respira, exala, faz esse movimento dinâmico para trazer esse pulsar das nossas águas internas. Bombeando esse movimento fluido para nutrir e deslizar os nossos tecidos. E aí sim a gente permanece, ganha espaço. A mão, o braço alcança longe, mas empurra esse isquio, ó, contra o chão, forças opostas, ganhando espaço. E aí a gente flexiona o cotovelo, faz esse apoio para a tua cervical, coloca a mão lá na nuca, como se fosse fazer um apoio mesmo, uma almofadinha. E aí a gente empurra esse cotovelo para longe, expandindo ainda mais o espaço para as costelas. Respira nesse leque que se abre. Ajuste a sua cabeça para o maior conforto da sua cervical. E se mesmo assim for intenso, pode descer o braço, reduzir a amplitude. E aí a gente cruza, leva o cotovelo lá na direção do joelho oposto. Inspira, abre. E sente agora essas faixas no nosso corpo, nesse movimento diagonal, irem deslizando e criando espaço. Aí vai com esse braço, esse cotovelo aponta para longe e o joelho oposto empurra o chão. E abre essa linha diagonal. E relaxa. Agora um movimento para cuidar da nossa cervical, ele é bem simples, mas ele é poderoso. A gente vai desenhar o 8 com a pontinha do nariz. Mas esse 8 ele é pequenininho, bem pequenininho. Não é um movimento gigante. E aqui a gente vai convidando nossos discos da cervical a se hidratarem. Faça um movimento pequeno, lento. A gente inverte o sentido. Muito bom. E agora a gente apoia as mãos lá atrás. Apoia os pés no chão. Começa o movimento com os joelhos de para-brisa. Mas eu quero que vocês venham trazendo a consciência desse movimento aqui na cabeça do fêmur, ó, nesse encaixe da sua coxa, na sua pelve, que se chama quadril aqui. Sente esse movimento dos joelhos para um lado
e para o outro, na verdade eu quero que você venha trazendo essa consciência de quem está se movimentando aqui dentro, ó, seu quadril. Nosso joelho só é levado para um lado e para o outro. O que nosso joelho faz é dobrar e esticar. O resto vem tudo do quadril ou lá dos pés. E agora a gente vai parar com os nossos joelhos. Vamos parar com os joelhos para o lado direito. E aí a gente vai trazer um pouquinho desse movimento de rotação interna, que eu também tenho dificuldade. A gente vai tentar levar o pé lá de trás para cima e volta, mas sem forçar o joelho, tentando trazer a coxa rodando na direção do chão aqui na frente. Ó. A coxa roda na direção do chão e volta. E a coxa roda na direção do chão e volta. Mas faça esse movimento suave, sem forçar demais. Agora, para o movimento na coxa e a gente vai movimentar a pelve. Ó. Agora a pelve vem. Traz a crista ilíaca lá para frente e volta. E traz a crista ilíaca lá para frente e volta. E traz a crista ilíaca lá para frente e volta. Agora a gente leva a crista ilíaca lá para frente, mãos no chão. Começa a ativar os bandas, convida esse assoalho pélvico e o abdômen a se recolherem um pouquinho. Inspira, abre o peito. Exalando, ó, a gente vai descendo com a coluna bem redondinha, como se fosse um golfinho mergulhando. Inspira, vem abrindo o peito, vem subindo. Exala, arredonda e desce. Inspira, abre. Exala, arredonda e desce. E só mais uma vez. Inspira. Parou aqui. Agora, ó, o nosso tronco já está todo alinhado com o joelho da perna da frente. A gente vai levar a nossa coxa lá de trás um pouquinho mais para trás. Veja o quanto é possível para você. E vem trazendo agora o movimento dessa pelve para um lado e para o outro. Ó. Vem deslizando, como se a gente fosse se preparando para entrar para um Kapotasana. Só que lembrando, ó, essa frase é bem importante, eu vou repetir muito ela na teoria, que a forma define a função. Então, se a gente quer espaço no nosso quadril, ele é todo redondo, todo arredondado. Vem trazendo esses movimentos arredondados. Então, vem fazendo esse balanceio para preparar o espaço. E aí a gente apoia os cotovelos lá no chão, dando espaço para a nossa lombar. E aí a gente vai flexionar e estender o joelho lá de trás. Flexiona e estende. Flexiona e estende. E aí na próxima vez que a gente flexionar, a gente percebe se a gente consegue chegar com a mão lá na direção do pé, ou segura na calça, ou usa uma faixinha, ou só mantém o joelho flexionado como ele conseguir. E volta devagarinho. E aí caminha com as mãos para longe, vai levando a testa na direção do chão. Se os seus joelhos permitirem. Volta devagarinho. A gente flexiona o joelho lá de trás de novo. E aí a gente só transfere as pernas lá para o outro lado. Começa com um movimento lá no nosso quadril de rotação interna. Então aqui a gente... Vamos começar primeiro com o da pelve, para criar espaço. Então pega aqui na sua crista ilíaca, ó, e pulsa ela para frente e volta. Pulsa para frente e volta. Mais uma vez, pulsa para frente e volta. Pulsa para frente e volta. Agora sim a gente vai elevar o nosso pé lá de trás, ó, rodando a coxa para dentro. Roda e volta. Roda e volta. Roda e volta. Roda e volta. Muito bem. Gira todo o tronco lá para frente. Inspira, abre o peito.
Exala, mergulha com a coluna bem redondinha. Inspirando, vem subindo. Exala, vem descendo. Inspira, abre. E exala, desce. E só mais uma vez. Inspirar. E exala. Agora a gente vai levando essa perna lá para trás, na medida do possível, quanto for confortável para você. E deixa o teu corpo pulsar de um lado e para o outro, permitindo que a pelve e o quadril vão se ajustando sem pressa, sem forçar, nesse deslizamento bem arredondado, honrando a forma que ele é. E aí a gente apoia os cotovelos no chão, ativa um pouquinho mais os nossos bandas para proteger nossa lombar. E aí a gente faz esse pulsar lá na coxa, flexionando e estendendo o joelho. Flexiona e estende. Flexiona e estende. Flexiona e estende. E aí, se for possível, a gente segura lá no pé, canela, na roupa, com a faixa, ou só mantém o joelho flexionado. Daqui vai estendendo essa perna. E se for confortável, vai levando a testa lá na direção do chão. Devagarinho vem retornando. Flexiona a perna lá de trás. E daqui a gente já vai passar para 4 apoios. Apoie os joelhos no chão. Se tiver algum desconforto nos joelhos, coloca um cobertor dobradinho, uma almofadinha, ou até dobra o tapetinho. Vem trazendo o movimento da sua pelve para um lado e para o outro. E vem fazendo esse movimento agora como se fosse uma meia-lua, ó. Vem para frente e para um lado, para frente e lá para o outro, para frente para um lado, para frente e para o outro. E agora a gente vai lá na direção dos pés e completa essa meia-lua. Faz um círculo. E inverte o sentido. Muito bem. Agora a gente apoia os dedinhos dos pés no chão e a gente vai liberar lá a fáscia da nossa sola dos pés, nossa fáscia plantar. Então, enraiza bem, ó, os dedinhos do pé no chão. E a gente vai fazer um balancinho, ó, levando os glúteos lá na direção dos calcanhares. Vai e volta. Vai e volta. Vai. E aí a gente para um pouquinho com os glúteos na direção dos calcanhares, com a intenção de alongar, abrir o espaço lá entre os dedos dos pés, a sola do pé. E respira. Volta devagarinho. Mantenha ainda os dedos enraizados no chão. Agora a gente vai elevar um joelho, ó. E volta. A gente faz 3 vezes esse movimento. Vai e volta. Vai e volta. Agora lá o outro joelho, o outro lado. Vai e volta. Vai e vai e voltou. Agora a gente vai cruzar o nosso joelho direito, ó, pela frente do esquerdo. Eu tenho meus braços curtinhos, eu tive que ficar com os dedinhos, a ponta dos dedos tocando o chão, senão a perna não passa.
E aí volta a apoiar as mãos no chão. Agora a gente vai fazer um movimento, ó. Vou ficar de costas para vocês entenderem direitinho. De aproximar os pés e afastar os pés. Aproxima e afasta. De novo, com a intenção de criar espaço lá no encaixe da cabeça do fêmur para proteger nossos meniscos. Então, aproxima os pés e afasta os pés. Aproxima e afasta. Vai fazendo esse balancinho para frente e para trás. Agora, quando a gente afastar, caminha com as mãos um pouquinho à frente, como se a gente fosse fazer um Adho Mukha e leva o quadril lá para trás, como se a gente fosse sentar. E ganha espaço, é um espaço profundo, conectado lá com o nosso assoalho pélvico. Também com o nosso sacro, com o nosso colo. E volta devagarinho. E agora o nosso joelho direito que estava na frente, ele vai lá para trás. E aí a gente volta a balançar de novo, para frente e para trás, afastando e aproximando os pés. Para frente e para trás, afasta e aproxima os pés. E aí, mantém os pés afastados, as mãos um pouquinho mais à frente, como se fosse fazer um Adho Mukha, leva o quadril lá para trás. E ganha espaço, um espaço profundo entre os isquios. Essa musculatura bem profunda na nossa pelve. E volta devagarinho. Agora a gente vai levar o nosso pé direito lá entre as mãos. Confere se seu joelho esquerdo está confortável. Estou apoiado no chão, que a gente vai ficar aqui mais um pouquinho. E aí a gente movimenta o quadril para frente e para trás. E aqui eu quero que vocês venham se conectando com alguns músculos importantes. Então, quando a gente for com o quadril à frente, ó, desce a sua pelve, ativa um pouquinho o seu abdômen, ativa os bandas e traz a consciência do trabalho de alongar aqui lá profundo na nossa virilha. Aqui a gente está trabalhando o nosso ilho psoas, que é considerado o músculo da alma. Está relacionado com as nossas emoções, com o nosso nível de estresse, com os nossos sonhos, metas, planos. Então respira aqui um pouquinho e só tenta agradecer por tudo que você já fez, por todas as escolhas que te fizeram estar aqui hoje. Inspira profundo e solta pela boca. E permita que ele se solte, que ele se entregue. Ele precisa de confiança para soltar, só puxar não adianta não. Respira. E agora, exalando, a gente vai levar o quadril para trás e tentar esticar a perna da frente, puxando os dedos do pé para cima. Não precisa forçar. Vai lá no teu 70%, não precisa ser 100%. E agora eu quero que você sinta uma musculatura que vem desde o isquio, passa por trás da coxa e se fixa aqui, ó, nas laterais dos joelhos. Essa musculatura se chama isquiotibial. E agora, ó, faz um movimento lá no teu pé da frente, no seu pé direito, ó, puxa os dedos para cima e aponta os dedos para frente. Puxa os dedos para cima e aponta os dedos para frente. Faz esse movimento de pulsar. Muito bem. E aí a gente volta a flexionar esse joelho, ancora a mão esquerda no chão, inspira. Leva o braço direito lá em cima. E aqui a gente faz um balancinho ó, na nossa torção, criando um pouco mais de espaço. E se for possível, a gente vai levar
esse braço direito lá ao longo da perna esquerda e olhar lá para o pé de trás. Inspirando, retorna devagarinho. A mão direita vem para o chão e o pé direito volta lá para trás. E agora a gente trabalha a perna esquerda. O pé esquerdo vem à frente. Faz esse quadril para frente até para trás. Vem percebendo que os primeiros movimentos, pelo menos para mim, é assim. O corpo está mais travado. E aí, aos pouquinhos, ele vai começando a deslizar melhor nesse movimento. Para frente, para trás. E aí, quando a gente para com o quadril à frente, ativa os bambas e se conecta lá com a tua respiração e com a virilha da perna de trás. Esse músculo da alma que se chama ilho-psoas. Ele precisa entender que está tudo seguro, que ele não tem que fugir de nada, nem lutar por nada nesse momento. Agora ele pode se soltar e desfrutar de tudo que já conquistou. Fecha os olhos, inspira profundo e exala pela boca. A saúde da nossa lombar depende do relaxamento desse músculo. Está sempre na defensiva. E aí, devagarinho, a gente vai levando o quadril para trás, estendendo a perna da frente. Tá vendo? Meu joelho tá meio flexionado ainda, tá tudo bem, não precisa dar o 100%. Respira aqui, sente a conexão desse músculo que vem lá do isquio, que fica aqui atrás do joelho. E se for possível, ó, faz esse pulsar lá no pé. Puxa os dedos para cima e aponta os dedos à frente. Puxa os dedos para cima e aponta para frente. E devagarinho vai levando esse pé. Vamos fazer a torção. Ancora bem a mão direita no chão. Inspira, eleva o braço esquerdo, faz esse balancinho, criando mais espaço aqui, ó, nessa linha do nosso sacro, na lateral da coxa. E aí, se for possível, a gente leva essa mão esquerda lá na direção da coxa de trás. Olha lá na direção do pé, volta devagarinho. E agora sim a gente leva esse pé lá para trás. A gente caminha com as mãos um pouquinho à frente e vai lá para a postura da criança. Respira profundo aqui. Inspira grande e exala todo o ar. Agora a gente vai caminhar com as nossas mãos lá para o lado direito. Caminha o máximo que você conseguir com as suas mãos para o lado direito. Até a mão esquerda, ó, conseguir segurar a borda do tapetinho, tá vendo? Eu tô erguendo aqui meu tapetinho. E agora eu vou fazer um movimento para criar espaço nessa linha, entre essa mão e esse isquio. Então, eu vou empurrar o meu isquio para o chão e essa mão vai empurrar o tapetinho para longe. Então, ó, tô segurando mesmo o tapetinho como se eu quisesse esticar o tapetinho para longe, mas ao mesmo tempo eu empurro o meu glúteo esquerdo na direção do calcanhar. Empurro a mão para longe, esticando o tapetinho. Empurro o glúteo na direção do calcanhar. E volto devagarinho. Assim a gente vai dando espaço e estabilidade lá para a nossa coluna. Agora a gente vai para o outro lado, mão direita chegou na borda do tapetinho. Empurra esse tapetinho para longe, mas ancora teu glúteo direito na direção do chão. Empurra o tapetinho para longe e empurra o glúteo na direção do calcanhar. Muito bom. Volta devagarinho. Aqui a gente vai fazer um movimento fluido da criança. A gente vai lá para o gato, para 4 apoios. Inspira, abre o peito. E exalando, a gente vai entrando lá no Adho Mukha,
só para dar uma espreguiçadinha. Volta a colocar os joelhos no chão. Inspira, abre o peito no gato. Exala, entrega lá na criança. Mais uma vez, sobe com a coluna redondinha. Inspira, vem abrindo o peito. Exala, leva o quadril. Joelhos no chão. Inspira, abre o peito. Exala, relaxa. Agora só mais uma vez aqui em 4 apoios. Vamos deslizar um pouquinho melhor as nossas escápulas para liberar nossa cervical também. Então a gente vai fazer um movimento, ó, como se a gente fosse afundando nos nossos ombros, tá vendo? A gente aproxima uma escápula da outra lá atrás, afunda o peito na direção do chão. E aí empurra as mãos contra o chão e afasta as escápulas lá atrás. Aproxima as escápulas e afasta. Ó, a gente nem flexiona os cotovelos nem nada, só um movimento do deslizar das escápulas. E agora para no centro. E agora a gente vai levar os ombros lá na direção das orelhas e depois afastar o máximo que a gente conseguir, levar as escápulas na direção do quadril. Vai lá na direção das orelhas e depois lá na direção do quadril. Para a gente aliviar a tensão na nossa cervical, a gente precisa liberar esse deslizamento das nossas escápulas. Então, para cima e para baixo. E agora a gente vai tentar desenhar círculos com as escápulas. Então, aproxima lá das orelhas, aproxima uma escápula da outra, vai na direção do quadril e aí afasta uma escápula da outra. Vai lá nas orelhas, aproxima uma da outra, vai lá no quadril e afasta. E vai fazendo do teu jeitinho como você conseguir esse movimento circular nas nossas escápulas. Muito importante para a saúde da nossa cervical. Muito bem. Mantendo essa fluidez nas escápulas, de novo a gente vai lá para a postura da criança. Vem subindo com a coluna bem redondinha. Inspira, abre o peito. E a gente vai lá para o nosso Adho Mukha. Flexiona um joelho, depois o outro, vem se espreguiçando. Vem ativando os bandas, essa ação que conecta o abdômen, o diafragma lá com o assoalho pélvico. Respira, gira os braços, os ombros para fora, dando espaço na sua cervical. Deixa a cabeça pesar para tracionar e ganhar mais lubrificação. E agora, inspirando, a gente eleva o nosso pé direito, flexiona o joelho, deixa o calcanhar chegar próximo ao glúteo. E aí a gente desenha círculos, ó, com o nosso joelho. 3 círculos abrindo o quadril. 2 e 3. E agora daqui o nosso pé direito vai lá entre as mãos. Ótimo. Ancora bem teus pés no chão, prepara a tua base lá do pé de trás, o calcanhar elevado ou o calcanhar no chão. Ativa os bandas, ativa essa ação de proteção lá no abdômen. Inspirando, eleva os braços. Então, ó, umbigo para dentro, para cima, puxa a púbila para frente. E aí a gente vai flexionar os cotovelos, trazer as mãos lá nas escápulas e apontar os cotovelos lá para cima. Desce o quadril e aponta os cotovelos para cima. E agora confere se você está conseguindo abrir essa linha da frente do seu corpo, mas sem comprimir a de trás. Então cresce na direção do céu, ativa os bandas e não comprima a sua lombar nem a sua cervical. Ganhe espaço lá nas 2 linhas. Inspirando agora, eleva os braços lá em cima. A gente abre na lateral para o Virabhadrasana 2. Respira. Vai estendendo a sua perna. E se você tiver bloquinho aí, eu adoro praticar com bloquinho.
a gente já prepara para o nosso Trikonasana. Então a gente vai deslocar a nossa pelve lá na direção do pé de trás. Inspira, expande. Exala, desliza. Como se fosse pegar uma fruta num pé de árvore lá na frente. E aí vem descendo. Cuida para não hiperestender o seu joelho. Ativa bem o arco do seu pé. Pode elevar um pouquinho os dedos do pé da frente para ativar esse arco, e aí a gente eleva o braço. Para a gente cuidar da cervical, a gente pode manter o olhar aqui na frente, a gente pode olhar lá para baixo, e a gente nem precisa elevar o braço lá em cima, a gente pode trazer o braço aqui atrás das costas, para preservar a saúde da nossa cervical. Então veja o que é mais confortável e adequado para você hoje. E respira. E agora, devagarinho, a nossa mão esquerda que estava atrás das costas ou lá em cima, vem lá para o chão. Se você quiser, ou no bloquinho, se você quiser dar um passinho com o pé de trás mais perto da borda do tapetinho para te dar espaço para fazer a torção. A gente vai ajustar o nosso corpo com o chão primeiro, cresce a coluna, ativa os bandas, inspirando agora o braço direito sobe lá na frente com essa intenção de alongar, ganhar espaço. E aí a gente vai fazer a nossa torção. Se tiver intenso demais, você pode flexionar o joelho da perna da frente. Flexionando, a gente está fazendo Parivrita Parsvakonasana. E com o joelho estendido, a gente está fazendo Parivrita Trikonasana. Da mesma forma, cuida da sua cervical. Pode olhar aqui, pode olhar para baixo. Não precisa elevar o braço. A cervical está sempre conectada com os braços. E respira. Volta devagarinho o braço direito. Se tiver com o bloquinho, deixa ele de lado. Pé direito, vai lá para trás. Entra no Adho Mukha. Daqui a gente vai fazer um vinyasa. Desce devagarinho. Se precisar, apoia os joelhos no chão. Desce devagarinho. Ativa os bandas, recolhe o abdômen e abre o peito. Exala, eleva o quadril. Agora o pé esquerdo sobe. Flexiona o joelho, calcanhar na direção do glúteo e gira 3 círculos. E aí sim o nosso pé esquerdo chega lá na frente. Ativa bem teu abdômen, ancora bem os pés no chão, empurra o chão e vem subindo o tronco. Puxa a pube na direção do teu externo. Protege aqui com a ativação do abdômen para não forçar a sua lombar. Inspirando, eleva os braços. A gente pode agora segurar lá nos cotovelos. E aí faz esse movimento, um cotovelo para cima, depois o outro. E inspirando, abre o peito. Abre essa linha da frente, desce um pouquinho mais o quadril sem comprimir lá atrás. Respira. Inspirando, eleva os braços. Exala, só gira. Entrando no vira 2. Agora do vira 2 a gente já prepara para o Trikonasana. Então estende as pernas. Tá vendo? Eu já elevo os dedos do pé da frente para ativar esse arco do pé. Cuidar com o alinhamento do joelho. Inspira, traciona, ganha esse espaço. Leva o quadril lá na direção do pé de trás. Desliza lá na frente, alcança longe. E aí sim a gente entra no nosso Trikonasana. Respira. Ajusta a posição da sua cabeça, da sua cervical, como for confortável. O braço lá de trás também pode vir aqui por trás, tocar na coxa. E permaneça onde for confortável para você.
Inspirando, retorna devagarinho. A mão que estava lá em cima vem descendo. Toca no bloquinho, no chão, na perna, como você preferir. O pé de trás pode vir mais perto da borda do tapetinho. A gente ajusta o nosso corpo, ó, na direção agora, na linha do tapetinho. Inspira, leva o braço esquerdo lá na frente para tracionar a coluna antes de fazer a torção. Se você quiser, flexiona o joelho da perna da frente. Veja o que é mais adequado para você hoje. E devagarinho vem descendo o braço lá de cima, vem para o chão. O pé de trás, o pé da frente volta lá para trás. Desce os braços, se precisar, joelhos no chão. Desce devagarinho. Inspira, abre o peito. Exala, eleva o quadril. Agora inspirando, a gente sobe de novo o pé direito. Pé direito vai lá na frente. E agora a gente vai fazer uma passagem para uma postura de equilíbrio que traz essa intenção de ativar bem a sustentação dos nossos pés. Então, ó, devagarinho a gente vai elevando o pé lá de trás do chão e a gente vai fazer essa transição, ó. Tira as mãos do chão, deixa o teu corpo desequilibrar até o nosso joelho chegar aqui na frente. E aí sim, abraça o joelho, inspira, abre o peito. A gente pode ficar aqui, quem quiser toca o pé na lateral, entrando na árvore. Quem quiser segura lá no dedão do pé. Escolha a sua variação de postura de equilíbrio. E respira. E agora devagarinho, se você escolheu outra variação, volta a flexionar o joelho e a gente vai levar esse pé lá para trás, da onde ele veio. Volta para o Adho Mukha, pé direito lá atrás, elevou o pé esquerdo e vem subindo. Suaviza o apoio lá do pé de trás. Vem elevando as mãos do chão, vem trazendo instabilidade para o pé buscar estabilizar. Segura no joelho lá na frente, inspira, abre o peito. Escolhe a sua variação ou permanece aqui comigo. Respira profundo. Devagarinho, vem flexionando o joelho, quem estendeu, vai levando esse pé lá para trás. Toca as mãos no chão. Volta para o Adho Mukha. Do Adho Mukha a gente flexiona os joelhos, cruza as pernas lá atrás e transfere o corpo à frente. Agora, a gente vai abraçar as nossas coxas, ó, e tentar segurar nos nossos cotovelos. Então, para quem está com alguma questão na lombar, a gente não deve aprofundar muito nessa flexão. Então, para quem tem alguma questão na lombar, no sacro, pode ficar aqui, tentando respirar com a intenção de abrir espaço aqui na nossa lombar, aqui no nosso sacro. Quem estiver se sentindo bem, mesmo quem tem alguma lesão, se tiver com o corpo, se percebe que é confortável, vai estendendo as pernas, ó, e vai intensificando um pouquinho mais essa flexão. Respira profundo e agora a nossa intenção é ativar aqui, recolher o abdômen para criar espaço, abrir espaço lá na nossa lombar, na parte de trás.
E aí, devagarinho, vem soltando os braços e com as mãos vem ajudando o seu corpo a retornar. Para aqui no centro, a gente faz um Dandasana, puxa os dedos dos pés para cima, empurra as mãos contra o chão, abre o peito, cresce. Daqui, ó, a gente só vai flexionar o nosso joelho direito, abre para a lateral. A gente vai fazer um Janu Sirsasana, mas com a intenção de fazer a flexão bem a partir do quadril. Então pode até trazer a mão aqui ó, na virilha e vem trazendo a sua coluna bem retinha. Puxa a pele dos glúteos para trás e vem descendo com a sua coluna bem retinha a partir do quadril. Pode apoiar as mãos na perna e tipo empurra o chão ou empurra a perna para deixar a coluna alinhada. A gente não vai arredondar por enquanto. Aqui a gente está na meia postura, trabalhando amplitude, mas também estabilização. Então o peito aberto, cresce, a gente não quer arredondar a coluna. Aqui a flexão está acontecendo só no quadril. E aí sim, lá para as últimas respirações, a gente vai permitindo que o corpo vá completando a postura, levando o topo da cabeça lá na direção do pé. Inspirando, vem retornando bem devagarinho. E exala despacio. Flexiona a perna que estava estendida. Inspira, cresce. Vem trazendo a flexão a partir do quadril. Mãos no chão ou na perna. Empurra e abre o peito. Faz a meia postura, focando lá na flexão do quadril. E aí, sim, devagarinho, vai se preparando para completar a postura, sem forçar. Inspira, retorna bem devagarinho e exala, relaxa. Pode flexionar os joelhos, abraça os joelhos, arredonda bem a coluna e vai deitando devagarinho. Segura um pouquinho aqui nos teus joelhos, aí vai afastando os joelhos e segurando lá na sola dos pés. Pra gente fazer uma borboleta deitada. Movimenta um pouquinho, afastando um joelho para longe, depois o outro. E relaxa. A gente vai estendendo a nossa perna esquerda, mantém o joelho direito flexionado. Apoia o pé direito no chão para transferir o seu quadril ó, lá para a borda direita do tapetinho. E aí sim a gente vem trazendo o nosso joelho esquerdo na direção do chão e fazendo uma torção deitada. Aí a gente pode descer os braços afastando, como se fosse uma cruz. E você pode manter o seu olhar para cima, não precisa olhar lá para a sua mão direita. O importante aqui é soltar, relaxar, permitir mais uma vez esse espaço nessas linhas diagonais. Respira profundo. E aí, devagarinho, ó, vem trazendo sua mão direita lá na direção do seu joelho direito, para suavizar o retorno dessa torção.
E aí sim, a perna direita volta, o joelho aponta lá para cima. Transfere o seu corpo lá para o lado esquerdo. Estende a perna direita. Flexiona o joelho esquerdo. E faz a torção. Vai deslizando os braços até ele se abrir. E pode manter o seu olhar lá para cima. Respira profundo. E aí a nossa mão esquerda vem deslizando lá por cima da cabeça até chegar no joelho esquerdo. Ajuda esse joelho a retornar. Agora eu vou dar algumas opções para vocês. Se você quiser, você pode entrar direto no Shavasana, já se preparar para o relaxamento. Se você quiser, pode fazer uma invertida restaurativa, pode pegar uma almofada, um bloquinho. Se não tiver nada, não tem problema também. E só elevar suas pernas para ativar o retorno venoso. Se você quiser, você faz a invertida sobre os ombros, ou se você já pratica invertida sobre a cabeça, pode fazer invertida sobre a cabeça. Então, ou você vai direto para o relaxamento, ou você faz a invertida que você escolher. E eu quero que você permaneça na invertida enquanto for confortável para você. Não precisa contar número de respirações. Retorna quando o teu corpo te pedir. E para quem for fazer a invertida sobre os ombros, aí faz o peixe como compensação. Quem for fazer a invertida sobre a cabeça, faz a criança como compensação. E quem fez a invertida restaurativa, a gente pode pôr o bloquinho, atrás das escápulas. O bloquinho ou almofada ou bolster é melhor ainda. E aí a gente faz um peixe restaurativo. E aí, no seu tempo, você retorna, no seu tempo você vai se preparando para o relaxamento. Lembra de fazer sua compensação. Quem for entrando no Shavasana, se preparando para o relaxamento, eu acho que aí não é frio como aqui, mas não deixe que o seu corpo fique desconfortável. Então prepare tudo que você tem direito para um ambiente acolhedor. Se você tiver algo para cobrir teus olhos, teu sistema nervoso vai conseguir relaxar com mais eficiência. Se precisar de uma cobertinha, se tiver um aroma para colocar no ambiente, ou um óleo essencial, faça tudo o que você tem direito, tudo o que você faria para os seus alunos. Faça para você. E aí deite numa posição confortável. Inspira profundo e solta todo o ar.
Mais uma vez, inspira profundo. E solta todo o ar. E uma terceira vez no seu ritmo. E agora, simplesmente se entregue, se solte ao colo da Mãe Terra. Você não precisa fazer mais nada. Está tudo perfeitamente bem. Essa conexão com a Terra nos traz segurança, acolhimento, proteção, permitindo que o nosso corpo solte nossas defesas, nossas amarras, seja acolhido de forma segura. Então simplesmente entrega, relaxa. Agora vai fazendo uma respiração profunda e vai fazendo um escaneamento no seu corpo. Tem algum lugar que precisa ser cuidado? Leva a sua consciência, leva a sua respiração. Dessa forma, leva o pranto.
Então faz mais uma respiração profunda e vem se conectando com o seu sankalpa, aquela mentalização profunda, conjugada no presente, positiva, de algo a ser desfrutado. Repete 3 vezes essa frase. E sem pressa, vem trazendo pequenos movimentos. Não espreguiçar. Permita o seu corpo se movimentar da forma que ele pedir. Deita de lado um pouquinho, se abraça, se acolhe, boceja, espreguiça. São ferramentas do nosso corpo para trazer essa autorregulação, mantendo o nosso corpo saudável, no seu melhor potencial. E aí, sem pressa, vai se preparando para sentar. Tenta retornar de forma silenciosa, os olhos fechados. Escolha a posição das tuas mãos que for mais adequada para você, o seu mudra. Percebe como está o seu corpo físico. Percebe como está a sua energia vital. Como estão os seus pensamentos e emoções. Percebe que trabalhar o nosso corpo físico, a gente trabalha nosso corpo energético, emocional, se conecta com uma sabedoria ancestral e desfruta de um estado de plenitude. Então, se permita absorver todas as qualidades que a prática de yoga tem para nos entregar. E agora a gente vem trazendo as mãos unidas em frente ao coração. Leva a testa na direção das mãos, agradecendo a você por estar aqui num domingo, dedicando esse tempo ao seu autoconhecimento. E a gente vai vocalizar uma vez só, Loka, Samasta, Sukhino Bhavantu, com a intenção de encerrar a prática. Inspira. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Hari Om. Namastê. A prática se encerra, mas o estado de yoga permanece. Namastê.
Todo mundo bem? Então, tá bom. Obrigada, Bruna. Vamos dar um intervalinho em 5 minutinhos?